Bom dia. Paz seja contigo. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Nele e para Ele são todas as coisas. Que nesse dia de hoje os teus olhos estejam voltados a buscar a face do Senhor, os teus ouvidos estejam atentos a ouvir a voz do Senhor. Se posicione em Cristo, querido, porque Ele é Senhor e Ele é Deus. E Ele quer mudar a minha e a tua história. Ele pode mudar a minha e a tua história, desde que nós possamos crer no seu nome e buscar a sua presença e buscar a sua face. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vou começar pedindo, deixe o seu like. E você que tem alguém que precisa ouvir essa palavra do Senhor, compartilhe essa mensagem. Você que tem visto o conteúdo, tem gostado e tem ouvido as mensagens e ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever. A sua inscrição vai nos auxiliar, vai nos ajudar a ter visibilidade, a alcançar mais vidas, a alcançar mais pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Porque o propósito, o princípio, a vontade desse canal é essa: levar a palavra que cura, que salva, que liberta toda criatura. Pregar o evangelho, falar com as pessoas que estão longe da presença do Senhor, tocar nos corações dos aflitos, necessitados, cansados e oprimidos, para que elas saibam que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo reina, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. E através da sua vida, que você possa se inscrever e nos ajudar a fazer o ID do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E o nosso desejo é esse, é levar a palavra do Senhor a toda criatura. Que os teus olhos e os teus ouvidos estejam atentos à vontade, à verdade do Senhor, para que Ele possa fazer na sua vida a transformação que você precisa e necessita. Porque é impossível que aquele que se aproxima do Senhor Jesus permaneça da mesma forma, mas o Senhor nos transforma, Ele nos redargue, Ele nos corrige, Ele nos ensina, Ele nos mostra a sua vontade e a sua verdade, porque Jesus, querido, é amor. Ele não tem amor, Ele é amor, e Ele nos ama de tal maneira que Ele se entregou e se doou pela minha vida e pela tua vida. Ele veio a este mundo, passou pela cruz do Calvário, no meu e no teu lugar, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Que hoje os teus ouvidos estejam atentos à voz daquele que é Senhor e Deus, e que você não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas o teu foco, o teu alvo seja Ele, o Senhor e Salvador, o único e suficiente Deus. E você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu te convido a conhecê-lo e a se render, a se prostrar diante daquele que pode todas as coisas, diante do único e suficiente Deus, que Ele pode transformar a tua casa, a tua vida, Ele pode entrar na tua causa e mudar a tua história. Ele não vai fazer o que você quer, mas Ele vai fazer aquilo que você precisa. Ele vai estar contigo até a consumação dos séculos, porque essa é a promessa. E Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Fique na brecha, dê lugar ao Espírito da verdade, porque Jesus vai falar ao teu coração nesse dia de hoje. Amém? Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor? A palavra do Senhor se encontra hoje no livro de Romanos, no capítulo 8, aonde o apóstolo Paulo vem dando instruções aos cristãos de Roma, aonde ele vem dizendo uma realidade para aquele que entregou a vida para Jesus. Ele vem dizendo que quem está em Cristo Jesus já não vive mais na carne, já não busca os desejos da carne, mas agora ele vive uma nova vida transformada pelo Espírito do Senhor Jesus, e ele é salvo. Se você pode, hoje, dê atenção à palavra do Senhor, entenda, o Senhor não te quer da forma como você está. Ele te recebe como você veio, mas Ele quer mudar a tua vida, porque a partir do momento que nós temos um encontro sincero e real com o Senhor, Ele transforma, Ele renova, Ele restaura, Ele cura feridas da alma, Ele tira
a dureza do nosso coração. Ele transforma o coração de pedra no coração de carne. Ele tira a mentalidade cativa e transforma você num soldado de Cristo, num guerreiro de Deus, que leva a palavra a toda criatura, que prega o evangelho da salvação. É isso que Jesus faz. Ele transforma a nossa vida para a glorificação do seu nome. E assim seja na sua vida, na sua causa, na sua história. Olha o que está escrito na palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do primeiro versículo. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Que você possa ter o Espírito de Cristo no teu coração, o Espírito de vida no teu coração, que você possa ser transformado todos os dias cabalmente pela palavra de justiça, pela palavra de salvação, que o sangue de Cristo te purifique de todos os pecados, que você entenda que você não deixou de ser pecador, você continua sendo pecador estando sobre a face da terra, mas você tem um Deus que é teu advogado, que te ama, que entregou e se entregou no teu e no meu lugar. Querido, a morte na cruz do Calvário não foi em vão, não foi uma brincadeira. Ele se posicionou na minha vida, ele se posicionou para a minha vida, ele transformou a minha vida, porque quando ele se doou e se entregou, mesmo antes de eu ter nascido, mesmo antes de me conhecer, mesmo antes de eu ter me arrependido dos meus pecados, porque ele me amou. E por causa desse amor, ele pôde me tirar do lamaçal do pecado, ele pôde transformar a minha vida. Mas Jesus, querido, ele não arromba, ele não invade, ele não te obriga a fazer o que ele quer. Ele te dá oportunidade de arrependimento, ele te dá oportunidade de transformação, ele te dá oportunidade de conhecimento. Ele se apresenta diante de ti. A palavra de Deus diz em Apocalipse que ele bate, ele te chama. E se você abrir a porta do seu coração, ele entrará e ceará com você. Mas você não vai permanecer como você está, porque ele vai cear com você, mas você também vai cear com ele. Ou seja, você vai receber do que ele tem, você vai receber da paz que excede todo entendimento, você vai receber da vida, você vai receber a salvação no teu coração. Então eu te convido nesse dia de hoje a entender e a buscar a presença do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo que aquele que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Porque quando nós conhecemos e servimos a esse Deus vivo, a esse Deus santo, nós andamos na sua presença, nós não nos tornamos perfeitos. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós caminhamos com aquele que é perfeito e perfeitamente capaz de mudar a nossa vida, o nosso entendimento e o nosso coração. Que nesse dia de hoje você permita que o Senhor entre no mais profundo da tua alma, no mais profundo do teu coração, que Ele sare as feridas que estão impedindo você de servi-lo com dignidade, servi-lo em honra,
de você se entregar plenamente, totalmente ao Senhor. Querido, quando Ele entra, quando nós abrimos a porta do nosso coração e Ele entra para dentro da nossa vida, Ele vai jogar luz sobre as trevas, Ele vai trazer justiça sobre a injustiça, Ele vai trazer paz aonde há perturbação de alma, Ele vai trazer liberdade aonde há prisão. E o que é prisão? O que é aprisionamento? É o pecado. O pecado que tão de perto nos acompanha, que nos faz errar o alvo, nos faz errar o caminho, que nos tira da presença daquele que vive e daquele que reina. O pecado que nos destrói, o pecado que nos mata, porque o salário do pecado é a morte. E quando nós andamos na prática do pecado, nós não temos Cristo Jesus. Quando nós andamos com Cristo e em Cristo e para Cristo, nós somos pecadores. Mas nós não andamos na prática do pecado. Nós não fazemos aquilo que agrada o corpo. Nós fazemos aquilo que agrada a Deus. Aquilo que agrada o Espírito Santo de Deus que em nós habita. Quantas vezes você não vai fazer algo que não é bom, que não é legal. E muitas das vezes você sente no íntimo do teu coração dizendo, não faça. E na hora você pensa 2 vezes, retira sua mão, sai de perto. Isso é o Espírito Santo, querido. Evitando que você cometa erros, evitando que você cometa pecados. Mas nós temos que ter os nossos ouvidos sensíveis à sua voz. Nós precisamos nos colocar debaixo das potentes mãos do Senhor. Nós precisamos estar submissos à palavra do Senhor, que cura, que salva e que liberta. Nós precisamos nos render aos pés, porque Ele diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Que nós possamos ter essa rendição todos os dias, que nós possamos reconhecê-lo como o único e suficiente Deus, como Senhor e Salvador, que nós possamos praticar a vontade do Senhor na nossa vida, no nosso caminhar, que os nossos olhos estejam atentos à voz daquele que é Senhor e Deus, santo e fiel. Deus te ama, querido. Deus te quer. Deus vai mudar a tua história, mas você precisa se render e se entregar. Que essa palavra no dia de hoje venha direto ao teu coração como resposta do céu. Eu não sei como você tem vivido, o que você tem passado, as coisas que você tem enfrentado. Mas eu creio no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que nele e para Ele são todas as coisas. Que os teus ouvidos hoje estejam atentos à voz do Senhor, te conduzindo pelo caminho da salvação. Não resista a Deus. Resista ao diabo, porque ele fugirá de vós. Se entregue na presença daquele que vive, daquele que reina, daquele que é o único e suficiente Deus. E se você até hoje não confessou Jesus como seu Senhor, como seu Deus, como aquele que pode mudar a tua história, se você ainda não abriu o teu coração, a porta do teu coração para o Senhor, eu te convido. Confesse como seu único e suficiente Salvador. Entregue-se. Renda-se para aquele que pode transformar a tua história. Jesus, querido, te ama. E Ele tem todo o poder nos céus, na terra, nos mares, sobre tudo que neles há. Que essa palavra seja a resposta de Deus à tua vida. E que o Senhor possa, a partir do dia de hoje, fazer uma transformação tal. Que através dessa palavra você tenha um encontro com Cristo e possa deixar que Ele te redargue, te corrija, te ensine e te conduza pelo caminho. Que o Espírito Santo, que habita em nós, possa fazer morada no teu coração, porque Ele é Deus, Ele é fiel e Ele é todo poderoso para mudar a tua história. Confie no Senhor, dê crédito à sua palavra, se entregue e se rende e se poste diante daquele que tem todo o poder. Amém? Jesus te ama. Vou deixar mais uma vez, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. E você que ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido, se inscreva. Toque no sininho para que você seja informado quando os vídeos são postados, para que você nos ajude a alcançar vidas para o reino dos céus. Vamos saquear o inferno, vamos levar a palavra que cura, que salva e que liberta toda criatura. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E não se esqueça, nesse dia de hoje, seja você uma bênção. Fique na graça e na paz.